João, Evangelho de João, capítulo 10, dos versos 1 até o verso 10. Evangelho de João, capítulo 10, dos versos 1 ao 10. A Cássia mudou o sabão em pó, meu blazer parece que deu uma encolhida. Eu falo para ela não mudar o sabão em pó, e, ó, minha roupa encolhe. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe conhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para os que tenham vida, tenham em abundância. Amém. Senhor Deus, muito obrigado por este momento, pela Tua palavra que foi lida. Me use, ó Deus, na instrumentalidade do Teu Espírito Santo. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração possa ser agradável somente a Ti, ó Deus. Assim eu oro, assim eu peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Irmãos, sabemos que conhecemos a Cristo. Já ouvimos muitos sermões, já ouvimos estudos bíblicos, e cada um de nós temos uma história, a história da nossa conversão. Eu, quando era pastor de jovens e adolescentes, eu vi muita história de meninos que se converteram em um acampamento. Ouviu a voz de Jesus e passou pela porta e encontrou de fato a salvação. Pastor Leopoldo, que era seminarista, ele também conheceu a Cristo, foi encontrado por Cristo em um acampamento de adolescentes. E temos as nossas histórias do chamado, do nosso encontro com Jesus, no momento em que Jesus nos encontrou. Temos, de fato, a lembrança viva no momento em que esse chamado foi tão forte, que nós abraçamos a fé. Essa porta se escancarou para nós e entramos por ela para amar a Cristo, para servir a Cristo com alegria, com fé e com coragem. Quando a gente
olha um texto e Jesus ele fala que é a porta das ovelhas e que essa porta traz benefícios que ele deixa bem claro. Eu lembro quando eu era criança, lembro que tinha um programa na TV chamado A Porta da Esperança. E ali naquele programa, as pessoas escreviam uma carta e falavam de um sonho que poderia ser realizado e que traria muita felicidade. Mas aquela porta poderia, de fato, trazer alegria ou trazer tristeza, porque nem sempre aquele sonho tinha alguém que poderia patrocinar a realização daquele sonho. E quando o apresentador do programa falava assim, vamos abrir a porta da esperança, muitas vezes tinha alguém, um empresário, um político, alguém que estava disposto a realizar o sonho daquela pessoa. E muitos sonhos foram realizados e muita gente teve o coração alegre por ter, de fato, o seu sonho atendido. Mas via-se na cara de muita gente, de algumas pessoas, que quando a porta se abria, não se via nada nela, ninguém. E aquela pessoa, ela triste, ela não passava pela porta, mas voltava para sua casa tristonha, na esperança de que um dia o seu sonho seria realizado. Esse programa acabou, mas a ideia ficou aí, e muita gente tem realizado sonhos de outras pessoas em outros programas. Mas o que esse texto nos mostra, esse texto nos traz, é a questão de que aquilo que está fora de Cristo, aquilo que não está dentro daquilo que Deus oferece, não é capaz de trazer realização, de trazer alegria ou satisfação. Somente aquilo que Jesus oferece, somente aquilo que Deus oferece através de Cristo, pode trazer verdadeiramente alegria e satisfação. E quando eu falo quando conhecemos a Cristo, através de uma pregação, através de um sermão, ou através de uma experiência em um acampamento de jovem e adolescente, eu não sei qual a sua história, quando eu manifestei o desejo de falar sobre a auto-apresentação de Cristo no Evangelho de João, onde ele se auto-apresenta 7 vezes, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu ofereço a água da vida, ele não fala que ele é a água da vida, eu sou a porta das ovelhas. Proponho então apresentar para a igreja, proponho então a deixar para você Cristo se apresentando, assim como ele se apresentou para os seus discípulos, assim como ele se revelou e se apresentou também para os religiosos, os líderes religiosos da sua época. E quando nós olhamos para o contexto no qual esse texto que lemos, ali Jesus está numa discussão com os líderes religiosos, porque Jesus agora curou um cego de nascença, aonde ele fez um lodo e passou nos olhos desse cego, e ele foi ao tanque de Siloé e lavou os seus olhos e ficou curado. E todos admiraram porque sabia que aquele cego vivia muitos anos como mendigo à porta do templo, pedindo esmolas. E agora todos se admiram, e esse fato então vem aos ouvidos da liderança religiosa, dos fariseus, e esses fariseus chamam a Jesus, chamam ao cego para interpelá-lo. Quem te curou? O que ele fez? E um homem passou o lodo nos olhos e mandou lavar no tanque, e eu fui curado. Fui curado. Aqueles fariseus chamam os pais do cego. Chama agora o pai e a mãe e fala, olha, o seu filho sempre foi cego? Sim, desde nascença ele foi cego. Quem o curou?
Será que verdadeiramente ele está curado? E os pais falam, olha, ele é de maior, ele pode responder por si próprio, chama ele aqui. Com medo de serem expulsos da sinagoga, expulso daquela religião, expulso daquele ato, e não poder ser mais adeptos de uma religião. Chama novamente o cego, interpelando aquele cego, ele perde a paciência, se assim eu posso dizer, e fala, eu já falei. O que me parece é que vocês querem até ser discípulos dele. Porque eu sei que quem é pecador, Deus não atende. Segundo a lei, apenas aquele a qual ama a Deus e é voltado para Deus, esse sim Deus atende. Esse homem me curou. E aqueles líderes religiosos expulsaram o cego do sinédrio. Expulsaram aquele cego, excluíram aquele cego da sua religião. E Jesus, ao encontrar aquele cego, se revela a ele e o abraça e faz esse discurso na frente dos fariseus. Faz esse discurso que nos traz uma grande verdade. Jesus, ele se coloca como a porta. E sendo a porta, ele traz para nós 3 verdades absolutas. Como eu já falei, numa época que muitos pregam que não há verdade absoluta, Jesus agora traz 3 verdades absolutas para aquele povo. Trazendo consolo para aquele cego que foi expulso de uma religião, foi expulso de algo tão importante para um povo judeu que era a sua religião. Ele não poderia mais frequentar o templo, ele não poderia mais levar oferendas, ele seria discriminado por não ser mais apto a ser um bom judeu, por ser excluído. Lembro-me de quando eu era adolescente, isso acontecia muito na igreja que eu frequentava. Todos aqueles que a liderança achavam que estavam sendo desobedientes, eles eram chamados na frente da igreja, os seus pecados eram expostos para toda a igreja ficar sabendo, e naquele mesmo momento, o pastor e os presbíteros excluíam aquele membro. Olha, você está excluído da nossa comunhão e da nossa igreja. A partir de hoje, você não é mais membro dessa igreja. Quantas vezes eu vi uma situação dessa na igreja que eu frequentava? Pessoas sendo humilhadas e excluídas na frente da igreja. E elas saíam pela porta da igreja, chorando, muitas vezes outras nervosas, xingando e gritando, mas nunca mais voltavam a frequentar aquela igreja. Foi o que aconteceu com esse cego. Foi o que aconteceu, ele foi interpelado 2 vezes, e na última vez que ele foi interpelado, ele foi excluído, ele foi expulso. Era o que os pais dele temiam. Mas Jesus agora, ele fala para aquele cego, eu sou a porta. Ele fala para os seus discípulos, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim será salvo. Meus irmãos, nós vivemos, e a igreja sempre viveu, o mundo vive diante de uma realidade onde existem muitas portas. Muitas portas, elas são oferecidas, tanto para cristãos quanto para não cristãos. Muitas portas são escancaradas, outras são arrombadas, outras são forçadas. Mas Jesus agora diz que Ele é a porta das ovelhas. Só existe um caminho para encontrarmos segurança. Só há um caminho para encontrarmos proteção. Só há um caminho para encontrar salvação.
E essa porta é Jesus. Essa porta é Cristo Jesus. Não há outra porta que pode trazer segurança para a sua vida. Não há outra porta que pode lhe trazer proteção ou salvação, a não ser Cristo Jesus como a porta das ovelhas. E essa realidade nos traz, então, o pensamento antigo judeu, a história judeu, o que eles viviam sobre o pastorado de ovelhas, sobre um aprisco murado com grandes pedras e apenas uma fenda, onde se passavam as ovelhas para dormir à noite. Muitas vezes se tinha um porteiro pago pelos pastores para que viesse dormir à porta ali naquela fenda, de forma que as ovelhas não tinham como passar, ou de forma com que algum lobo ou salteadores não tivesse como entrar sem passar por esse porteiro. E Jesus agora, ele se coloca como a porta das ovelhas. Eu coloquei aí no boletim, se você viu na pastoral, não está impresso, mas no online, que também existia a porta das ovelhas no templo, onde as ovelhas, elas entravam, passavam pelos tanques, eram limpas e chegavam para ser sacrificadas. Para ser sacrificadas. Mas não era essa porta das ovelhas que Jesus estava se referindo. Não era essa porta. Irmãos, sei que na vida nós temos oportunidade de buscar e de querer entrar por muitas portas. Principalmente por aquelas portas que nos levam a facilidades. Principalmente por aquelas portas que vão atender o nosso egoísmo ou a nossa ganância. Muitas vezes essas portas que se abrem para atender o nosso ego, essas portas que se abrem para atender a nossa vaidade, são portas escancaradas, são portas, como diz aqui o texto, largas, mas portas que levam à perdição. Portas que levam à perdição. Meus irmãos, como cristãos, como filhos de Deus, Jesus agora declara para aquele povo, Jesus declara agora para aqueles fariseus, líderes religiosos, que aquela religião não é a porta que traz segurança. Que o judaísmo não é a porta que traz segurança, que nada daquilo que eles estão oferecendo vai trazer proteção, segurança e salvação para os filhos de Deus, para aqueles que são ovelhas de Deus. Isso nos traz uma grande realidade, irmãos, que se Jesus não for a porta da religião que eu estou, se Jesus não for a fenda, ou se Jesus não for a porta da entrada para a religião que eu falo que eu tenho, eu não tenho segurança, eu não tenho proteção. Eu não tenho segurança e não tenho proteção. Infelizmente, irmãos, nós estamos vivendo uma atualidade, eu creio que não é só uma atualidade, mas que muitos têm feito da religião algum instrumento de benefícios. Tem feito da fé instrumento de benefícios. Tem feito da religião um trampolim para atingir um alvo, um objetivo na vida. E o quanto não somos tentados a entrar por essa porta. O quanto as pessoas não são tentadas a entrar por essa porta. Irmãos, o que Jesus ele fala para mim, fala para você, que por Ele, como sendo a porta, o nosso ego não passa. Por Ele sendo a porta, a nossa religiosidade não passa. E Ele sendo a porta,
A nossa vaidade não passa. Não passa, irmãos. De forma alguma não passa. É claro que ele deixa isso evidente, que não é por nosso esforço, não é por nosso sacrifício, não é pela nossa religião, não é pela nossa igreja, é somente por Cristo, irmãos. Só encontraremos segurança, só encontraremos proteção se nós passarmos pela porta das ovelhas, que é Cristo Jesus. Não há outro caminho. E não há outra porta, irmãos. Mas Jesus também, além de falar que quem passa por ele encontra salvação, proteção, porque na língua original está falando de segurança e proteção. Jesus também disse que ele é a porta, e porque ele é a porta, temos liberdade. Nós temos liberdade, irmãos. Entrará e sairá. É uma frase que tem e que evidencia, irmãos, que nós temos uma liberdade em Cristo Jesus. Quantas religiões, quantas seitas estão aí oferecendo uma falsa liberdade, onde as pessoas são opressas, oprimidas, como era a seita dos judeus, como era a religião desses judeus, que tinha que obedecer uma lei, um aio, e que se alguém saísse daquilo ali, poderia ser punido. Jesus fala, olha, vocês são as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ela não escuta o estranho. Ele é a porta que nos dá segurança. Mas também ele é a porta que nos dá a liberdade, porque somos ovelhas de Jesus e ouvimos a voz de Jesus. Muitas vozes são ditas hoje, irmãos. Muitas vozes foram ditas no passado. Muitas vozes estranhas, que não apresentam a Cristo como Senhor e Salvador, são hoje, estão em destaque, não somente hoje, como também no passado. Mas as ovelhas de Jesus ouvirão a voz de Jesus, não darão ouvidos a outros pastores, falsos pastores, que não tem Cristo como centro da sua vida, que não tem Cristo, não buscam a suficiência de Cristo, e não buscam a glória a Deus. Não entendem que é solos Cristos, ou somente Cristo, somente glória a Deus. Falsos pastores que têm pregado falsas coisas, uma falsa fé, falsas alegações. Muitas vozes são ditas na internet. Você abre a internet e você ouve muitas vozes, mas poucas delas estão buscando glorificar a Deus. Poucas delas estão evidenciando a suficiência de Cristo. Poucas delas estão mostrando Cristo como Senhor e Salvador. E muitas delas estão apenas endeusando o homem, massageando o ego, e engrandecendo e envaidecendo o ser humano. Você é o centro do coração de Jesus, você é um leãozinho, e outras coisas mais que estão sendo ditas pela internet. Mas as ovelhas do Senhor Jesus, elas ouvem a voz do seu pastor e serão alimentadas por ele. Irmãos, eu já contei essa história aqui. Lembro de uma família que eu visitei, e a dona da casa dessa família, ela tinha um hábito de ouvir outros pastores pela internet. E ela era de uma igreja neopentecostal,
E ela fazia isso escondido. E ela perguntou, será que o que eu estou fazendo é pecado? Porque o meu pastor diz que eu não posso ouvir nenhum pastor, nenhum outro a não ser dele, a não ser ele. A não ser ele. O que eu falei para aquela mulher, eu falo para vocês. Se o que está pregando é Cristo, se o que está pregando é Jesus como o caminho, a verdade e a vida, se o que está pregando é o senhorio de Cristo, a suficiência de Cristo, pode ouvir, porque essa é a voz do bom pastor. Pode ouvir que essa é a voz do bom pastor. Porque não é o que eu penso, não é o que eu falo, mas é o que a palavra diz. É o que a palavra diz. E a palavra de Deus sendo pregada com fidelidade, é a voz do bom pastor. E as suas ovelhas ouvem e o seguem, irmãos. Assim como há tantas portas, e muita gente tem entrado por elas, assim também hoje há muitas vozes, mas as ovelhas de Jesus não obedecem à voz dos estranhos. Não obedece à voz dos estranhos. Ele usa aqui também, irmãos, a figura do ladrão e do salteador. E a mesma palavra para salteador e ladrão é a mesma palavra usada na parábola do bom samaritano, onde a parábola diz que descia um judeu, e esse foi cercado por salteadores, e esses salteadores, além de roubar tudo o que ele tinha, o espancou de tal forma que ele ficou entre a vida e a morte. E desceu um samaritano, pesou suas feridas, colocou sobre o lombo do seu animal, colocou numa hospedaria e falou para aquele dono daquela hospedaria, falou, olha, cuida dele, faça o que for possível, está aqui um dinheiro. Quando eu vier, se faltar, eu pago o restante. Mostrando que aqueles que não entram pela porta é ladrão e salteador, irmão. Há muitas vozes, há muitos ladrões e salteadores que querem, de fato, maltratar, que querem, como diz o texto, roubar, matar e destruir. E Jesus estava apontando para aqueles fariseus que realmente estava roubando, matando e destruindo. Roubando, matando e destruindo. Mas Jesus, além de ser a porta que nos dá segurança, a porta que nos dá liberdade, Jesus também é a porta que nos dá sustento. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Só em Cristo, irmãos, encontraremos alimento. Só em Cristo encontraremos aquilo que precisamos para nos sustentar durante toda a caminhada que estiver nos proposto nesta vida. Só em Cristo, irmãos, há saciedade espiritual para nossas almas. Somente através da pregação fiel das Sagradas Escrituras. Irmãos, não há outro alimento que vai sustentar as ovelhas, a não ser aquele alimento que Jesus tem conduzido às suas ovelhas. Isso nos remete ao Salmo 23, e essa semana nós falamos sobre o Salmo 23, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Refrigera a minha alma. Ele me alimenta. Podemos entender, irmãos, que essas passagens, segundo Hernandes Dias Lopes, é a provisão de Deus. A provisão de Deus.
Não há outro alimento além da palavra de Deus. Não há outro alimento além daquilo que Cristo nos oferece. A vida aí fora tem oferecido muitas coisas, mas não é alimento. Quantas pessoas têm morrido? Quantas pessoas têm enfraquecido na fé por não estar se alimentando de Cristo? Por não estar se alimentando de Cristo. E Jesus agora interpela aqueles fariseus e deixa bem claro que ele era a porta que traria salvação, proteção e segurança. Ele é a porta que traz verdadeira liberdade. E ele é a porta que traz a satisfação e a provisão. Irmãos, quando Jesus ele se apresenta como a porta, ego eimi, ele traz para si a figura de Deus. De Deus. Eu sou. Eu sou aquele que te satisfaz, o pão da vida, que te sustenta. Eu sou aquele que te ilumina, eu sou a luz do mundo. Sem Cristo você está ainda nessas trevas. E agora ele diz que eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Eu sou aquele que te protege. Eu sou aquele que te dá liberdade. E eu sou aquele que te sustenta. Que sempre vai te conduzir a pastos verdejantes. Não há proteção, não há segurança, salvação, liberdade e sustento fora de Cristo. E ele termina dizendo que ele dá a vida abundante. Ele dá a vida abundante. Vida abundante aqui, irmãos, é a vida eterna. É a vida eterna. Não é o que você pode ter na sua conta bancária, não é os bens que você pode ter durante toda a sua vida. Vida abundante não é aquilo que você conquista com os seus próprios esforços ou mérito. Vida abundante é aquilo que Jesus e Deus te dá, que é a vida eterna. Ele dá para as suas ovelhas. Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz, que fala aos nossos corações. Muito obrigado, ó Deus, pelos seus filhos que aqui vieram e por aqueles que estão ouvindo essa mensagem de seus lares. Pai, durante todo o tempo, toda a história, muitas portas são oferecidas. Mas todas as portas que não é Cristo, são portas que aprisionam, são as portas que traz medo, insegurança. São portas, ó Deus, que não sustentam, que não há provisão. Muitas vozes são ouvidas, mas não é a voz do bom pastor. Não é a voz que as verdadeiras ovelhas vão ouvir e vão seguir. Pai, que neste momento, se existe alguém que está ouvindo esta mensagem e não passou pela porta das ovelhas, e não passou por Jesus Cristo para encontrar salvação, segurança, proteção, para ter liberdade e para ter provisão, sustento, que ele possa agora, Deus, passar por essa porta maravilhosa que é Jesus Cristo, porque com certeza essa pessoa encontrará a salvação, encontrará a segurança, encontrará a proteção, encontrará a liberdade, que foi para isso que Jesus nos libertou, nos salvou, para sermos livres. Encontrará sustento para uma vida faminta e para uma vida sedenta. Encontrará.
E se acaso, ó Pai, tem alguém que está ouvindo, seja pela internet ou seja aqui, que talvez passou pela porta, mas, ó Deus, não tem conseguido ouvir a voz, tem ouvido várias vozes nesse mundo, mas vozes que não trazem liberdade, vozes que não levam a verdadeiras pastagens, voz que não sacia e não mata a fome. Que elas nesse momento agora, ó Deus, possa fechar os seus ouvidos para essas vozes estranhas, para essas vozes que não é a voz de Cristo, não é a voz do bom pastor, e possam ouvir a voz de Cristo, para que elas possam encontrar pastagem, o alimento que Jesus tem para oferecer, de fato, ser saciadas na alma, ser saciadas no íntimo, porque o Senhor só tem para dar uma vida abundante, que é a vida eterna. Que os nossos olhos se fecham para todo o egoísmo, toda meritocracia, todo o egocentrismo, para vivermos de fato uma vida cristocêntrica, como ovelhas de Jesus. Assim nós oramos e assim nós pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.